O primeiro som não foi alto, foi oco, como se a terra tivesse batido em algo que não devia estar ali. O velho homem parou de cavar. A pá escorregou da mão. Ele se agachou, encostou os dedos no solo úmido e sentiu forma, contorno, curvatura. Não era pedra, não era raiz, era algo escondido, algo esperando. Instantes depois, outras mãos vieram ajudar, e então pedaços começaram a surgir, escuros, densos, imensos demais para serem ignorados. A terra, naquele pedaço de campo, parecia ter guardado um segredo por tempo demais, e agora começava a revelá-lo. Mas ninguém ali estava preparado para o que viria, nem para o que mais havia enterrado junto. Naquela manhã de sexta-feira, Ethan Klein acordou antes do sol. O ar ainda estava frio e a névoa dançava sobre os campos, como se o chão estivesse respirando. Ele sabia que aquele era o único dia da semana sem chuva e precisava aproveitar para abrir uma nova valeta no campo de soja. Aos 62 anos, Ethan não tinha mais o mesmo vigor de antes, mas carregava uma teimosia ancestral nos ossos. Aquela terra tinha sido de seu avô e, antes dele, de ninguém. Era solo que nunca havia sido revolvido a mais de 1 metro de profundidade, mas algo naquele ponto específico parecia resistir. A lâmina da pá tremeu e então parou, como se tivesse atingido algo sólido, enterrado há tempo demais. Deve ser uma raiz grossa ou uma velha cerca, murmurou Ethan, limpando o suor da testa. Chamou os 2 amigos que o ajudavam naquela manhã, Tomás e Virgil, para conferir. Tomás foi o primeiro a se abaixar e cutucar a terra ao redor com uma barra de ferro. Virgil, mais cético, apenas cruzou os braços e comentou: "Deve ser um cano velho ou um tronco petrificado. Essas terras são cheias de armadilhas." Mas quando Ethan cavou mais 2 palmos com a pá, o som mudou. De terra molhada passou a ser oco. "Isso aqui não é madeira", ele disse, enquanto as bordas de um objeto curvo e espesso surgiam por entre o barro. Os 3 homens se inclinaram ao redor do buraco. Aos poucos, o que estava escondido ali começou a tomar forma. Era uma estrutura arredondada, fibrosa, pesada, quase do tamanho de um braço humano, mas muito mais antigo. Ethan passou a mão por cima da superfície rugosa e disse em voz baixa: "Isso é um osso imenso. Silêncio." Tomás se afastou um pouco, visivelmente desconcertado. Virgil pigarreou: "Bom, pode ser de gado antigo, um boi enterrado aqui nos anos 40. As pessoas faziam essas coisas quando perdia o animal no campo." Mas Ethan sabia, aquilo era diferente. Instintivamente, ele olhou para a casa, lá no alto da colina, onde seu neto Léo costumava brincar. Um menino de 5 anos, curioso demais para o próprio bem, e foi como se tivesse invocado o garoto, porque, poucos minutos depois, Léo apareceu correndo pelo campo, puxado pela agitação. "Vovô, o que é isso?" Ethan hesitou por um segundo antes de responder. "Ainda não sei, filho, mas acho que é algo muito, muito antigo." Léo se ajoelhou na beira da escavação e ficou hipnotizado. Seus olhos pequenos se arregalaram quando viu parte do osso sendo retirado. "É de dinossauro?" Tomás riu. "Se for, a gente vai ficar rico." Mas Ethan não riu. Ele segurava aquele osso com as 2 mãos e algo dentro dele dizia que aquele campo, aquele pedaço específico de terra, escondia mais do que qualquer um ali podia imaginar. Eles passaram as próximas 3 horas cavando com mais cuidado. O buraco cresceu, os joelhos ficaram cobertos de lama e o suor começou a secar com o vento frio da manhã. A cada palmo removido, surgia uma nova peça. Fragmentos longos, escuros, pesados, ribs, ombros, algo que parecia parte de uma vértebra. "Isso aqui é um esqueleto inteiro, Ethan. A gente não tá só brincando de paleontólogo", disse Virgil, agora já agachado, sujo até os cotovelos, com um olhar de espanto no rosto. Na 4ª hora, Ethan decidiu que era hora de fazer uma ligação. Pegou o celular, caminhou até o celeiro e procurou o contato do professor Levin, um paleontólogo da Universidade Estadual que havia dado uma palestra na cidade anos antes. "Professor, é Ethan Klein. Acho que encontramos algo grande. E não é boi." Silêncio do outro lado da linha. Depois uma voz cautelosa: "Onde exatamente, Sr. Klein?" 2 horas depois,
uma caminhonete da universidade cruzava a estrada de cascalho em direção ao campo. Desceram dela 4 pessoas, 2 estudantes, um técnico e o próprio Levin. Com botas altas e pastas nas mãos, caminharam até a escavação. Pararam ao redor do buraco e não disseram nada. "Bom, e então?", perguntou Ethan ansioso. "Alguma ideia do que é isso?" O professor Levin se abaixou, tocou o osso com as pontas dos dedos e ficou imóvel. Seu rosto era uma mistura de cálculo e reverência. Por fim, levantou-se e disse: "Só posso confirmar depois de uma análise mais profunda. Mas, se eu estiver certo, isso não é de boi, nem de dinossauro." Ethan franziu a testa. "Então, é o quê?" Levin olhou para o campo, depois para os homens sujos de barro e, por fim, para o menino que ainda observava em silêncio. "Pode ser um mamute, um dos grandes." Ninguém disse nada. O som do vento entre os milharais foi a única resposta. E naquele instante, todos entenderam. O campo de soja jamais voltaria a ser apenas um campo de soja. A equipe da universidade trabalhou rápido. Levin limitou o tempo da escavação a um único dia, temendo que chuva ou curiosos comprometessem o local. Chegaram reforços: estudantes, paleontólogos assistentes, até mesmo um operador de escavadeira chamado Ballinger, velho conhecido da região com mãos calejadas e um respeito quase religioso por tudo o que saía da terra. Ethan observava tudo de longe, ainda meio incrédulo. Na noite anterior, era só um fazendeiro com um campo para cuidar. Agora seu terreno abrigava fragmentos de uma era esquecida. Ossos que dormiam há milhares de anos e que agora voltavam à luz como se algo os tivesse chamado. "Parece coisa de filme", comentou Tomás enquanto limpava um osso com escova de dente. "Mas juro, tem horas em que isso aqui me dá calafrio." Virgil não riu, nem Ethan, porque havia algo de verdade naquela sensação. Ao meio-dia, sob o sol que finalmente rompia as nuvens, Ballinger parou a escavadeira abruptamente. Saltou da cabine, desceu correndo até o centro do buraco e apontou para algo que o balde metálico havia tocado de raspão. "Ei, isso aqui não estava aí antes!" Todos se aproximaram. Levin foi o primeiro a se ajoelhar. Era uma estrutura curva, com a superfície lisa e espessa, maior que qualquer outro osso encontrado até então. Levin hesitou, os olhos arregalados. Um marfim, um trombo de fato, um tusque, e era enorme. "Meu Deus!" sussurrou um dos alunos. "Isso muda tudo." A descoberta espalhou uma onda silenciosa de tensão pelo grupo. Todos voltaram ao trabalho como se uma contagem regressiva tivesse começado. Algo naquela escavação tinha ganhado uma nova urgência. Agora, não era apenas sobre ossos. Era sobre entender um mistério, sobre desvendar por que aquilo estava ali e como. Ethan ficou parado por alguns minutos, encarando o céu. Lá no alto, nuvens pesadas se formavam, como se o próprio tempo estivesse ciente do que estava sendo desenterrado. Ele voltou até Levin. "Já viu algo assim antes?" O professor demorou a responder. "Ossos, sim. Tamanho, sim. Mas esse conjunto e o modo como estão posicionados é diferente, estranhamente preservado." Levin retirou da mochila uma pequena lanterna e iluminou a base de uma costela parcialmente exposta. Havia ali uma marca, linear, afiada, cortante demais para ter sido causada pelo tempo. "Isso aqui", disse ele, "parece um corte, feito por lâmina." "Como assim?" "Alguém ou algo cortou isso aqui e depois enterrou." Ethan sentiu um frio na espinha. "Tá me dizendo que isso pode ter sido caçado?" Levin assentiu. "Talvez. Ou preservado. Em algumas culturas, animais grandes eram colocados em poços ou pântanos para manter a carne por mais tempo. Mas a pergunta é, por que não voltaram para buscar? Por que deixar tudo isso aqui?" Silêncio de novo. Léo, que havia voltado com a mãe após o almoço, observava tudo de longe. De repente, caminhou até um ponto mais afastado da escavação, guiado apenas por um impulso. "Vovô!" ele gritou. "Tem mais coisa aqui!" O menino apontava para um canto da vala, onde a terra parecia mais escura, mais compactada. Levin correu até lá. Com as mãos, removeu a camada superficial de barro. E então, parou. Ali, no meio do solo, surgia uma nova forma. Não era osso, não era pedra. Era madeira, encaixada, trabalhada. "Isso não é natural", murmurou Levin, agora pálido. "Isso aqui foi esculpido." Ethan se aproximou
sem entender. Esculpido? Como por gente? Sim, disse Levin, ainda ajoelhado, os olhos fixos na estrutura. Mas gente de quando? Todos se entreolharam. A escavação, que começou com um simples osso, agora revelava não apenas um animal pré-histórico, mas vestígios de presença humana junto a ele. O tipo de coisa que reescreve linhas do tempo. O tipo de coisa que exige cuidado e que, acima de tudo, traz perguntas sem resposta. A tempestade ao longe finalmente trovejou. Relâmpagos riscavam o céu como cicatrizes luminosas, enquanto os últimos arqueólogos protegiam o buraco com lonas e tábuas improvisadas. A escavação havia sido suspensa, mas o silêncio entre os envolvidos dizia mais do que qualquer relatório poderia conter. Na manhã seguinte, o campo parecia outro. O barro havia escurecido, as pegadas haviam desaparecido, mas o que permanecia era o mistério e a estranha peça de madeira, ainda meio soterrada, que Levin mal havia tocado. Ethan se aproximou sozinho. Sentia que algo o chamava de volta ali. Com uma pá pequena, cavou ao redor da estrutura. Era mais extensa do que imaginava. Quando finalmente a libertou da terra, pôde vê-la inteira. Um artefato retangular, com bordas alisadas, buracos finos e simétricos esculpidos à mão. Isso aqui é uma grelha? Murmurou ele sem acreditar. Levin confirmou, examinando o objeto com cuidado. Uma espécie de grelha primitiva, sim, feita para sustentar carne em água ou lama. Você quer dizer, alguém caçou esse mamute e o enterrou com método, aqui mesmo, nesse exato lugar, para conservá-lo. Ethan levou a mão ao rosto. Sentiu o peso das gerações em seu peito. E nunca voltou para buscar? Levin olhou para a mata ao redor. Talvez não conseguiu. Talvez algo os impediu. Uma migração, uma morte, um exílio, ou talvez nunca foi para ser retirado. Os dois ficaram em silêncio. O campo sussurrava de novo, como se aquilo não fosse apenas uma descoberta arqueológica, mas uma memória esquecida que desejava ser lembrada. Horas depois, uma nova análise do crânio revelou algo ainda mais espantoso. O mamute era um híbrido, uma rara mistura de espécies, provavelmente cruzamento entre o mamute lanoso e o colombiano. Isso fazia dele uma exceção, um elo entre mundos. Mas o que tocou Ethan de verdade não foi a ciência. Foi o que encontraram junto ao esqueleto, sob as costelas, envolto em um tecido vegetal seco e fossilizado. Era uma pedra, do tamanho de um punho, envolta em casca de bétula, e nela alguém havia gravado 3 marcas em zigue-zague, simples, rústicas, mas nitidamente intencionais. Levin quase não acreditou. Isso é simbólico, algum tipo de marca ritual, como uma oferenda. O que isso quer dizer? Que esse animal não foi apenas alimento, foi honrado, guardado, talvez até protegido. Ethan engoliu seco. De repente, tudo fazia sentido. O cuidado com o enterro, a ausência de saque, a preservação ritual. Era como se aquele lugar tivesse sido escolhido para algo mais. Como se o mamute tivesse sido não apenas caçado, mas confiado à terra. Léo, que escutava a conversa de longe, se aproximou com olhos curiosos. Ele era o protetor do campo? Perguntou, apontando para o mamute. Ethan sorriu. Talvez fosse, sim. Talvez ainda seja. Levin colocou a pedra em uma caixa protegida. Os ossos seriam levados à universidade. Estudados, limpos, expostos. Mas o local ficaria ali. Ethan recusou todas as ofertas de venda do terreno. Empresas tentaram, colecionadores insistiram, mas ele sabia o que estava enterrado ali não era apenas fóssil, era legado. Na semana seguinte, ergueu uma pequena placa de madeira no centro do campo. Nela, apenas 3 palavras. Aqui algo foi guardado. E toda vez que passava por ali com Léo, o menino olhava para a terra com respeito, como se sentisse algo sob os pés, como se soubesse que aquela história não era apenas sobre passado, mas sobre memória viva. Ethan, à noite, às vezes ainda voltava sozinho. Sentava-se com uma caneca de chá e ficava ali, escutando o vento entre as folhas. E sempre que o silêncio ficava profundo o bastante, ele achava que ouvia um som grave, distante, como o eco de um ser que esperou milhares de anos para ser lembrado e que, enfim, havia sido.
Meses se passaram desde a descoberta. O campo voltou a florescer e o solo, revolvido, remexido, transformado, parecia agora mais fértil do que nunca. Não por causa dos nutrientes, mas por causa do que ele havia revelado. O mamute fora transportado para a Universidade Estadual, onde ocupava uma ala inteira do museu. Visitantes de todo o país vinham vê-lo. Crianças, idosos, cientistas, curiosos. Mas para Ethan, ele nunca havia saído dali, porque o que importava não era o osso, era a história. Era a escolha de enterrar, era o gesto humano ou ancestral de confiar algo precioso à terra, sem saber se alguém algum dia o encontraria. Léo, agora mais curioso do que nunca, começou a colecionar pedras marcadas, galhos retorcidos, folhas incomuns. Para quando a gente precisar deixar algo importante guardado de novo, dizia. E Ethan entendia, porque há coisas que não se vendem, não se expõem, não se explicam totalmente. Há descobertas que não mudam o mundo, mas mudam a forma como você pisa nele. E naquela fazenda em Michigan, entre fileiras de soja e silêncios antigos, alguém, há milhares de anos, havia feito um gesto que só agora foi compreendido. Não por acaso, mas porque era a hora. Na última linha do diário que começou a escrever depois da escavação, Ethan anotou. Não foi a gente que encontrou ele. Foi ele que decidiu aparecer. E toda vez que o vento atravessava o campo e sacudia as folhas com aquele som grave, quase gutural, Ethan fechava os olhos e escutava, como se a terra respirasse, como se a memória ainda estivesse viva, como se aquele mamute nunca tivesse ido embora de verdade. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma ilha oficialmente desabitada, sensores que começam a falhar do nada e uma descoberta soterrada no coração da floresta. Uma estrutura metálica, intacta demais para ser antiga, silenciosa demais para estar vazia. Durante a escavação, algo no ar muda. Os animais se calam, o clima pesa e então uma porta cede. Mas o que eles encontram lá dentro desafia toda a lógica. Por que aquela estrutura estava enterrada em segredo? Quem a construiu? E o que tentou esconder? E por que tudo parece montado para que ninguém jamais soubesse? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!